Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um D1 Resolve com questões envolvendo aí os conteúdos trabalhados durante esse semestre aqui no D1+, ok? Vamos começar então? Questão número 1 da CAF. O avanço tecnológico mudou nossa vida de várias formas, uma delas está no jeito que cozinhamos alimentos hoje. Se antes tínhamos fogões a gás, hoje temos fogões elétricos, geralmente chamados de cooktops. Um deles é o cooktop por indução e o outro é o cooktop elétrico. O primeiro utiliza um campo magnético para gerar correntes induzidas para uma panela e o segundo utiliza um lugar do fogo, resistores elétricos para aquecer a panela. Então, indução é por variação de fluxo, né? Então lembra que a força eletromotriz induzida, a lei de Faraday, é a variação de fluxo na variação de tempo. E o outro elétrico trabalha com resistência, então potência V² sobre R. Bacana? De acordo com o exposto, analise as afirmações a seguir. O cooktop de indução tem seu funcionamento baseado na lei de Newton. Não, na lei de Faraday. Está errado aqui. Uma das possibilidades para se aumentar a potência do cooktop elétrico é reduzir a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a potência, certo? Os dois cooktops podem funcionar e aquecer os alimentos se for ligados a uma bateria. O de indução precisa de uma corrente variável, alternada. O cooktop de indução não funciona com uma panela de barro. Sim, ele precisa de uma panela metálica para induzir uma corrente induzida. Tá bom? O cooktop elétrico tem seu funcionamento baseado no efeito Joule, que é a conversão de energia em calor. Tá certo também. Bacana? Então é a 2, a 4 e a 5. Gabarito, letra. Bacana? Vamos para 2, também a da CAF. Um professor de física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático, ou seja, o bloquinho está parado, né? Entre ela e um bloco. Foi alterando o ângulo da rampa em relação horizontal até que o bloco atingiu a eminência do movimento. Nesse exato instante, tirou uma foto da montagem e acrescentou com os valores de algumas grandezas, como mostra a figura. Chegando à sala, explicou a situação a seus alunos e pediu que determinasse o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa. O valor correto do coeficiente de atrito estático e da força de atrito em newtons que os alunos devem encontrar é... Bem, pessoal, coeficiente de atrito estático na eminência do movimento, a gente já viu que era a tangente do ângulo θ. Então, o coeficiente de atrito estático, o que é tangente? É seno sobre cosseno, ou cateto oposto, que é 60, pelo cateto adjacente, que é 80. Corta e corta. Coeficiente de atrito estático dá quanto? 3/4, que vale 0,75. Não esqueça que o coeficiente de atrito ele é adimensional. Ele quer também saber a força de atrito. Pessoal, para cá eu tenho quem? O Px, né, que é a componente do peso, e para cá eu tenho quem? A força de atrito. Então, Px é igual a força de atrito. Bacana? Quem é o Px? M vezes G, seno do ângulo. E a força de atrito, ele quer saber. Ok? Então, quem é a força de atrito? A massa eu tiro do desenho, que é 10. O G também é 10, né? E quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa, que pelo desenho é 100. Ó, 100 mata com 100. Então, a força de atrito vale 60 newtons. Ok? 0,7560, gabarito, letra T. Tranquilo? Ok?
Vamos continuar? Vamos continuar. Questão número 3, também é da CAF, tá? Um professor de física guardou 4 sistemas ópticos, que podem ser lentes ou espelhos, em 4 caixas, uma caixa para cada um deles, numeradas de 1 a 4. Aí ele fala assim, ó, dentro da caixa 1 tem um sistema que conjuga uma imagem direita e menor. Turma, direita e menor pode ser um espelho convexo, que é uma VMed, né? Ou pode ser uma lente divergente, que é a partir de um objeto real também da VMed. Na caixa 2, a imagem é virtual e do mesmo tamanho. Só pode ser um espelho quem? Plano. Na caixa 3, nós temos uma imagem que pode ser projetada. Se é projetada, é real. Pode ser espelho côncavo ou pode ser lentes convergentes, que produzem imagens reais, menores, iguais ou ampliadas. E na 4, nós temos uma imagem real e de mesmo tamanho. Real invertido do mesmo tamanho, também é um espelho côncavo, em cima do centro de curvatura, né? Ou uma lente convergente em cima do A, que é o ponto antiprincipal. Então, ó, a caixa 3 e 4 podem ter o mesmo dispositivo. Refrativo, que é uma lente, ou refletor, que é um espelho côncavo. O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um convexo ou uma lente divergente, certo? O sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio de funcionamento na refração. Não é refração, espelho é reflexão. Dentro da caixa 2 temos um plano, certo? Dentro da caixa 4 temos uma lente divergente. Não é divergente, é convergente. Errado. As caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema óptico, ou seja, um espelho côncavo e uma lente convergente, certo? 1, 3 e 5, tá? 1, 3 e 5, letra C. Bacana? Questão número 4, tá? A figura abaixo mostra uma balança defeituosa que possui braços de tamanho L1, que é menor, né? E o L2, que é maior. Desejando-se utilizar da mesma, uma pessoa de posse de 2 pesos padrões de 9 kgf e 4 kgf realizou os seguintes procedimentos para determinar o peso P, desconhecido, de um determinado bloco. Primeiro ele colocou o peso P no prato 2. Então tá aqui, gente, ó. Eu fiz o desenho novamente para mostrar para vocês, tá? No prato 2, tá? E observou que o equilíbrio tinha 9 no prato 1. 9 kgf, quilograma-força, tá? Depois ele fez o que, ó? Ele colocou daí o peso P no prato 1, ok? E equilibrou com 4 no prato 2. O que ele pergunta? Qual é o peso P? Bacana? Então, pessoal, nesse caso, o que é? Uma gangorrinha, né? Então, ó, torque do lado 1 é igual ao torque do lado 2. Quem é torque? Força vezes distância. Então, 9 vezes L1 é igual a peso vezes quem? L2. Vamos isolar qualquer um dos dois aqui, né? Então, vamos imaginar L2 é igual a 9 vezes L1 sobre quem? Sobre o peso. Tá bom? Faz a mesma coisa aqui, ó. Então, peso vezes L1 é igual a 4 vezes quem? L2. Mas quem é o L2? 9L1 sobre peso. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui é isso aqui, ó. Vamos isolar, então? Então, ó, peso vezes L1
é igual a 4 vezes. Quem é o L2? 9 vezes L1 sobre quem? Sobre o peso, ó. L1 corta com L1. Peso vezes peso dá o quê? Peso ao quadrado. 9 vezes 4, 36. Então, peso é a raiz quadrada de 36. Peso vale 6 quilograma força. Bacana? Letra B. Bacana? Questão número 5, vamos lá. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa 40 kg, inicialmente parado em repouso, tá? A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante 0,25 será. Então, gente, ó, é um gráfico de força por tempo, área dá um impulso. Então, ele quer que você determine qual seria uma força constante que produziria esse impulso aqui, tá? Então, o impulso é numericamente igual à área, ok? Que área que é essa? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, o impulso é igual a quem? Quem é a base maior? 25 mais a base menor, de 10 até 20 dá 10, né? Sobre 2 vezes a altura, que é 30. Então, o impulso será igual a quanto? 35 vezes 30, que divide por 2. Impulso é igual, corta esse com esse, vai dar 15, né? Então, 35 vezes 15, que vai dar 525. Então, o impulso é de 525 que? Newtons vezes segundo, ok? Agora, qual seria uma força suposta constante? Força vezes o tempo. Então, aqui vai dar quanto? 525. A força eu quero saber e o tempo é de quanto? 25. Então, força é 525 que divide 25. Então, a força constante seria de 21 N, que é só pegar 525 e dividir por 25. Então, pessoal, uma força de 21 durante 25 segundos daria o mesmo impulso. Letra E. Bacana? Ok? Anotem aí. Vamos continuar? Vamos continuar. Dá ritmo de aula, né? Ó, questão da CAF. Questão número 6. As áreas achuradas nos gráficos abaixo são numericamente iguais ao quê? Bacana isso, ó. O primeiro gráfico é um gráfico de velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. Ok? Aceleração pelo tempo, a área é numericamente igual à variação da velocidade, que é a final menos a inicial. Força por posição, área é numericamente igual ao trabalho, e o trabalho é a variação da energia cinética, que é o TEC, né? Teorema da energia cinética. Força por tempo, área é numericamente igual ao impulso, e o impulso é a variação da quantidade de movimento. Ok? Distância percorrida, variação da velocidade, variação da energia ou trabalho e variação da quantidade de movimento linear. Letra D. Olha que questão bacana. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 7. Para melhor organizar sua escala de trabalho, uma empresa de ônibus monitora seus veículos. Saindo da cidade A,
No marco 20 dessa estrada, o móvel A possui uma velocidade constante e positiva de 80 e se dirige a uma cidade B. Então, vamos fazer o desenhozinho aqui, não custa nada, né? Ó. Então, aqui é uma orientação, né? Um S em quilômetros. Então, quer dizer que o A saiu do marco 20 e estava indo para B com 80 km por hora. Quilômetros por hora. Tudo bem? Por outro lado, partindo de B em direção à cidade A, no marco 300. Posição 300. Um B com velocidade de menos 60. Por que menos, Aula? Porque ele é um movimento retrógrado, né? Ó, menos 60, ok? Considerando que os dois partem do mesmo tempo, assinale o que for correto e dê o somatório. 0,1. O encontro se dá 2 horas depois da partida. Vamos ver então. Velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. Quem é relativa? Ó, sentidos opostos você soma. 80 mais 60 é igual 300 menos 20 dá 280. Sobre quem? O tempo. Então quer dizer que o tempo será igual a quanto? Ó, 280 que divide 140, né? Dá 2 horas, né, pessoal? 2 horas eles se encontram num certo ponto. Primeira tá certo. O encontro se dá 3 horas, não é 3, é 2. Caso eles se encontram numa cidade onde faz escala, essa cidade fica 160 quilômetros de A. Vamos ver então. Posição final de A é igual a S0 mais VT. Posição final de A, ele começou do 20. Qual é a velocidade dele? 80. E o encontro se dá 2 horas depois. Aqui vai dar 160 mais 20 dá 180, tá? Então, olha aqui, ó. Então, ela fica 160 da cidade A. É 180 quilômetros, né? Da cidade A. Falso. Eles se encontram numa cidade onde faz escala, e essa escala fica 170 quilômetros da cidade B. Vamos ver então, ó. A cidade B tá aqui. Então, ó. SB é igual a S0 menos V vezes T. E o T é 2 horas de encontro, né? Então, SB é igual a quanto? 300 menos 120. 300 menos 120 vai dar 180, é isso, né? 180 quilômetros. E ele fala que é 170. Falso. Eles devem se encontrar na mesma distância. Não, só se tivesse a mesma velocidade. Pelo fato das velocidades serem diferentes, concluímos que os veículos não se encontram. Se encontram, pessoal, a 2 horas. Ok? Então, o somatório é 0,1. Bacana? Questão número 8 da UFSC. A figura representa 2 pulsos de onda inicialmente separados por 6 centímetros. Tá aqui, ó. Tá bom? Propagando-se em um meio com velocidade de 2 centímetros por segundo. Considerando a situação descrita, assinale as proposições corretas. Inicialmente, os pulsos têm amplitudes idênticas de 2 centímetros. É só olhar o desenho, ó. Aqui tem 2, aqui também tem 2. Primeira tá certa, tá? Decorridos 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade e forma adiante, independente um do outro. Primeiro vamos ver aonde que eles vão se cruzar. Ó, aqui,
num certo tempo haverá uma interferência destrutiva e a onda resultante vai dar zero, tá? Então, ó, velocidade relativa é o espaço aonde? No tempo. Então, qual é a velocidade? 2. Como eles estão em sentidos opostos, dá 4. Qual é a distância para eles se encontrarem crista com o valo? 6. Aqui metade é 1, outra metade é 1, ó. Bem na metade certinho. Então, 1 mais 1 dá 2, mais 6 dá 8. Sobre quem? O tempo. Então, 8 que divide por 4 dá 2 segundos. Tá? Em 2 segundos vai acontecer o quê? Uma interferência destrutiva. E aqui vai dar uma amplitude resultante 0. Ok? Então, qualquer tempo depois de 2, esse continua para a direita, esse continua para a esquerda. Como 8 é diferente de 2, esse já está lá para a direita e esse continua para a esquerda. Isso é chamado o princípio da independência dos pulsos, tá bom? 4. Decorridos 2 segundos, haverá uma sobreposição e a amplitude será nula, sim, ao tempo de encontro. Isso que está certo também. Decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será máxima, não será máxima. É uma interferência destrutiva, dá zero. Quando os pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro e não haverá mais propagação. Não, é o princípio da independência dos pulsos. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Questãozinha da UFSC.